Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, o podcast da Diáspora Lusa que dá voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Procuramos saber como vivem as comunidades portuguesas na diáspora e como é que os nossos imigrantes mantêm a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. Hoje o nosso destino é Taipei, em Taiwan. É lá que vive Carlos Couto, é de Lisboa, é arquiteto. Foi para Macau em 1981, mas foi em Taiwan que em 2012 abriu o Tuga. É um espaço que junta restauração e loja gourmet para promover a gastronomia e os vinhos portugueses. Viva Carlos! Viva! Ao fim de tantos anos em Macau, porquê esta mudança para Taiwan e como é que isto aconteceu? Bem, eu nunca vi a Taiwan antes disso, porque era tão perto que eu sempre reservava a ida a Taiwan para qualquer altura mais final da minha estadia na Ásia. Depois tudo se alterou, porque é evidente que hoje em dia já nem tenho estadia na Ásia, estou na Ásia para sempre, penso eu. Mas, de facto, a proximidade era tanta que nunca foi um destino de férias ou qualquer coisa, fui sempre a outras rotas. Até que um dia fui convidado, de facto, para vir aqui fazer um projeto. E nessa altura, acabei por conhecer a minha atual mulher, que é a Candy, e com ela montámos um negócio paralelo que teve também, foi também um acidente, porque a pessoa que me convidou para fazer este projeto em Taiwan, que é uma pista de automóveis, isto também tem a ver com a vida do meu filho, que é piloto profissional, É? acontece que ele foi a Macau, es ver o grande prémio, porque eu convidei para ele perceber no que é que se ia meter como operador de um circuito, e depois acabou por ir jantar comigo, num restaurante português, bebeu um vinho do Tejo, gostou muito, um Liqueur de Boucher, passando a palavra era o Mitos, do Nuno Falcão Rodrigues, que eu não conhecia, e pediu-me ajuda para comprar o vinho, porque gostava muito e tinha muitos eventos, etc. Eu ainda conhecia mal o senhor. A verdade é que ele, de facto, tem muitos eventos, dá recepções com 500, 600 pessoas, tem 16 hotéis e pronto, tem uma operação grande. Acabei porque sempre que chegava, enfim, cheguei ao contacto do Nuno, porque conheço pessoas em Portugal, fiz os telefonemas e cheguei ao Nuno. E depois pedi os dados dele para passar para o senhor Vu, o que fiz, quando vim numa reunião ter com ele. Mas sempre que vinha à nova reunião perguntava-me pelos vinhos, e eu ficava sem perceber porque é que ele me estava a perguntar pelos vinhos, que eu já lhe tinha dado os contactos. Isto foi um bater de bolas até que eu percebi que, de facto, a preocupação dele se calhar era ter a certeza que o negócio lhe corria bem e queria um português que ele acreditava que era eu, no meio. E foi, nesse incidente que eu também conheci a minha atual mulher e disse a ela: "Tens que me ajudar para a gente criar uma empresa que eu tenho que fazer este shot", pensei que era uma vez, uma encomenda e pronto. Criámos uma empresa com um nome engraçado, de Voja, a viagem, era a viagem dos portugueses, nome sugerido por ela, e pronto, e tudo isto começou como uma bola de neve, ele começou a pedir-me vinho, eu encomendei o primeiro o que ele me pediu, depois pediu mais, depois a dada altura ele e os amigos, e eu já estava a vender vinho sem saber como nem porquê. E acabei por, pensar melhor como fazer. Resolvi então, abrir uma loja de vinhos, depois descobri que também não era a rota, porque uma loja de vinhos, ninguém conhece vinhos portugueses sem comida, não ia vender nada, e acabei por acabar com o restaurante, que era a única coisa na vida que eu não queria ter. Já lá vamos ao restaurante, mas ainda nesta mudança para Taiwan, já estava na Ásia, estava em Macau, mas como é que foi a adaptação? É assim tão diferente de Taiwan? O que é que encontrou em Taiwan? Vamos lá ver, a minha experiência de vivência na Ásia foi sempre Macau, não é? E a vivência em Macau não foi difícil, porque Macau quando eu fui para lá, foi em 81, Macau era enfim, uma colónia particular, até diferente em termos de colónia como foi em relação às outras, e fui numa geração de jovens, eh, técnicos, ok, arquitetos, economistas, advogados, etc., que foram com o Almeida e Costa, o governador que formou, no fim de contas, as bases da administração pública em Macau. Na altura, quando eu cheguei a Macau, já que havia quatro departamentos, não havia mais nada, né? Era tudo muito pequeno. E pronto, foi uma geração que preparou o handover,
porque na realidade, isto passou-se tudo logo a seguir ao 75, eu fui em 81, foi uma altura em que tínhamos a administração portuguesa estava encarregue de administrar o território até 99 e entregar o território devidamente organizado para o futuro. E o meu papel como arquiteto, eu trabalhava na Direção-Geral de Planeamento Urbanístico, foi exatamente tratar do planeamento urbanístico da cidade e preparar, enfim, as bases urbanas para o desenvolvimento que se adivinhava com a explosão dos casinos. Sabia-se que os casinos iam ter mais operadores e pronto, e a tendência era fazer-se o que se fez, que é quase uma oposição a Las Vegas, agora na Ásia e na China, e tinha que se preparar o território para isso, e foi o meu trabalho. Pronto. Mas Eh, essa experiência de Macau ajudou na adaptação a Taiwan, ou Taiwan era ass ou Taiwan aquilo que encontrou em Taiwan, e já tinha dito que nunca lá tinha estado, foi muito diferente daquilo que estava à espera? não estava nada à espera de encontrar o que encontrei, não é? Eu não sabia o que é que vinha, não é? Nunca gostei de Taiwan quando vim cá, para dizer a verdade, porque eles apanhavam-me no aeroporto, eu era levado para as reuniões, dormia aqui uma noite no hotel deles e no dia seguinte ia-me embora. Não tive uma grande percepção de Taiwan e, para dizer a verdade, até aquilo que eu vi ao longo dos caminhos, do aeroporto para a cidade, era sempre uma arquitetura que eu não gostava, é um bocadinho que me faz lembrar, o que se encontra muito na China antiga, uma certa confusão urbana, uma cidade pouco estruturada, a gente não percebe bem como é que funcionava, e os edifícios não eram de facto bonitos, era com uma data de grades, etc. Havia exceções. Depois Olha a questão da depois previsão. comecei a descobrir exceções quando comecei a fixar-me, ou seja, quando comecei, conheci a minha atual mulher, como eu disse, e comecei a andar com ela, passei a ficar mais tempo para estar com ela, não vinha só para reuniões, não é? Por isso, nesse processo, comecei a descobrir um Taiwan diferente. E de facto, Taiwan tem muito interesse, mas acho que vale imenso a pena vir cá. Aquela apreciação inicial chocou-me, mas passou rapidamente. Depois descobri, O que é que o surpreendeu mais? pronto, descobri uma arquitetura nova, diferente. Há muitos bons arquitetos hoje em dia, com uma grande influência ligada ao Japão, que também é a arquitetura que eu gosto, mais limpa, mais zen, e há muitos prédios, os prédios novos têm muito interesse e há boa arquitetura agora. Agora, isto vai demorar tempo ao tecido urbano, principalmente nas zonas da cidade de Taipei, que cresceu se calhar muito rapidamente num período dos anos 70, 80, e que vai precisar de digerir-se a si própria, bom, os edifícios vão sendo paulatinamente substituídos por novos e os novos são de qualidade. Depois temos por assim dizer, o país, a descoberta do país, que é de facto Formosa, foi o nome certo. Isto é muito bonito, é tudo muito verde e viajar por Taiwan é uma descoberta fantástica. De Em facto, termos de povo, como é que eles são? essa é a terceira, o terceiro aspecto espetacular. Eles, diria, parecem latinos e não são, obviamente. Mas o comportamento deles é substancialmente diferente daquilo que eu conheço do comportamento da China, porque eu também estive na China, até hoje, e continuo a estar, do outro lado da China, que é um comportamento mais, em termos sociais, mais distante. O que é que eu quero dizer com isto? O comportamento deles, por exemplo, em convívio deles próprios, à mesa, é como o nosso. Estão longas horas à mesa, a conversar, a beber, e depois no fim despedem-se na mesa, vão pagar, continuam-se a despedir perto da zona da caixa, saem para a rua, antes de se irem embora despedem-se outra vez, depois despedem-se na próxima esquina, e é um bocadinho como nós, muito quentes no Ao convívio. contrário da China, que se come Exatamente. Eu e sinto que vai a embora. China não quer dizer que eles não sejam quentes, já tem que não o conhece, mas no contacto social com quem não conhecem, são sempre mais distantes. E aqui não, aqui são muito quentes, são muito como nós. Eu diria, pareciam que estava em Itália, ou para não se dizer que estava em Portugal, não é? Mas são muito iguais e eu aqui sinto-me em casa nesse aspecto. E há mais dois aspectos importantíssimos. A segurança aqui é incrível. Ninguém se preocupa, a pessoa chega a um café outdoor e põe o telemóvel para reservar a mesa e vai à casa de banho. Isto revela tudo. Pode-se andar como a gente anda, não há roubos, não há nada. É tudo, aperte-se qualquer coisa, aparece na polícia.
Isso é um fator que também me espanta e me dá grande conforto. Facilidade, aliás, é perigoso, porque eu esqueço-me de fechar o carro, deixo coisas dentro do carro, malas, tudo, ninguém leva nada. E isto é mau porque a gente depois habitua-se a isto e vai para outro sítio, pode ocorrer de chegar, principalmente até no meu país de origem, Portugal, não é? Pode acontecer. Não, não se calhar na província, mas nas cidades maiores, não se pode ter um comportamento deste, nem sequer andar com o telemóvel, por exemplo, no bolso de trás das calças, que é o que eu faço. Pronto, isso é uma questão muito interessante. Há outra que eu gosto de frisar sempre, é a maneira civilizada como eles convivem. Não há na cidade caixotes de lixo, mas não há lixo. A cidade é limpa e está sempre limpa. E as pessoas têm até a recolha de lixo organizada na cidade, em determinados pontos, e as pessoas vão civilizadamente, depositar o lixo que têm em casa diariamente a esses pontos àquela hora certa. E isto acontece, uma limpeza e quando a pessoa não pode fazer, pode contratar esse serviço. Pronto, os condomínios têm esse serviço contratado, obviamente, mas, em muitos locais não é isso que acontece, as pessoas vão exatamente, fisicamente, àquela hora, e a cidade está limpa. Isto é uma coisa muito estranha, porque a gente olha e às vezes tem um papel e quer deitar o papel e não deita para o chão, porque é tão limpo que a gente, não deita, a gente guarda na algibeira até encontrar depois, chegar a casa e deitar fora, ou chegar a outro sítio qualquer onde eu possa fazer. Pronto, estes são fatores interessantíssimos que eu acho, aqui de Taiwan e que gosto muito de facto de viver aqui. Esta mudança para Taipei, então, influenciada um pouco por esta questão dos vinhos, que leva à abertura, do Tuga. O que é o Tuga? Porque isto não é só um restaurante, é uma conjugação de O Tuga para fatores. mim foi uma aprendizagem, foi uma foi uma apren foi uma aprendizagem, que eu tive que fazer, relativamente à maneira como eu pensava montar o negócio. Quer dizer, eu descobri que os vinhos portugueses não eram, ninguém conhecia, onde se abrisse uma loja de vinhos, estava muito mal colocado, porque eu tentei ir a lojas de vinhos ver como é que funcionava. E entrei e saí sem saber o que eu havia de comprar, porque os vinhos são todos expostos e a gente não sabe o que é que são e não pode abrir e experimentar, não é? Então comecei, a duvidar e nesse processo de duvidar, tinha um amigo meu que passou por Macau, que era chefe, e que teve uma conversa comigo e disse-me: "Tu tens que se dar comigo, se não deres comigo, não podes fazer um negócio de vinhos, porque tens que a comida é o que faz as pessoas entrarem no espaço e depois, a seguir, descobrem os vinhos". Agora, é preciso ter um certo arrojo nesta decisão, e eu que era uma pessoa que dizia: "Nunca vou ter um restaurante", hoje tenho, porque, um restaurante ocupa muita, é preciso muita dedicação. E é preciso ter uma visão, foi aquilo que eu consegui descobrir como modelo de negócio, que é não pensar que se começa um negócio com vinhos baratos, porque nesse aspecto estamos mal em concorrência, ou seja, vinhos baratos de outros países há muitos, e eu não vou frisar outros países, porque nós temos vinhos baratos, não é? Mas não, acho que tínhamos que começar por construir uma pirâmide, ou seja, ter, enfim, coragem de trazer para cá, vinhos de todo o país, representar Portugal num todo, de todas, nós temos 14 regiões, 31 DOCs, trazer o melhor que houver de Portugal de tudo isto. E isto é um esforço enormíssimo do ponto de vista financeiro e também operacional, de conseguir fazer isso, porque é muita coisa, é muito mais fácil ter uma carta de vinhos, com 10 vinhos, de 20 a 30, como qualquer restaurante. Eu não tenho isso, eu nem tenho carta de vinhos, não consigo, porque os Como vinhos é são que sempre a rodar. Não, a carta de vinhos sou eu e são os meus funcionários, que a gente treina exaustivamente, sabem tanto como eu, conhecem as regiões e já foram todos a Portugal, quer dizer, conhecem as regiões vinícolas, sabem tudo sobre. Nós temos um sistema criado por nós, de treino, que está tudo lá, quer dizer, está tudo nas 3 línguas, em português, inglês e chinês, e por isso o staff está muito bem treinado. Nós somos a carta de vinhos, a gente recomenda sempre, para já, a comida, é a primeira recomendação que a gente faz, e depois posso falar sobre isso,
mas depois fazemos o pairing, sugerir para eles o que é o adequado, sabendo também o que é que eles gostam mais de um vinho mais com mais fruta, com menos fruta, mais, mais pesado, com mais taninos ou menos taninos. A gente faz estas perguntas básicas e a partir daqui, com o conhecimento que temos todos, conseguimos propor-lhes, opções. Teve que Eh, fazer o Carlos é arquiteto, acabou por ter que fazer alguma estudar um bocadinho mais sobre os vinhos para poder, arquiteto e um grande amante de leite. Aliás, eu não sou um grande amante de vinho, para dizer a verdade. Raramente bebo vinho se estiver sozinho. Agora, sei de vinho, hoje sei, porque não podia estar a fazer isto se não estudasse. Sei e também visito, faço as coisas com critério. Eh, eu diria, os produtores de vinhos em Portugal são famílias e todos os produtores com que eu trabalho, são muitos, são mais de 100. Eu conheço-os, ou já os fui visitar quase todos. Pronto, é muito fácil quando a gente começa a lidar com isto e com este focus que tem que ter tudo o que há de bom em Portugal, a gente saber quem é que é bom, porque depois se não sei pergunto. Se já sei, há pessoas que eu conheço e que são muito bons produtores e quando eu preciso, sei lá, há pouco tempo precisava de focar no Algarve que não tinha nada. Só tive que falar com produtores das outras regiões, que eu acredito que são quase uns gurus para mim, e falar com eles e dizer: "O que é que vocês me aconselham? Falta-me o Algarve". E pronto, e a partir daí a gente chega lá, não é difícil, não é? falava desta necessidade de ter qualidade e de bons produtos portugueses. O que é que tem, para oferecer? E em termos mesmo de menu e outros produtos que possam ser É esta assim, moda de Portugal. pronto, agora vamos falar da comida. Pois já, a sorte que eu tive foi arranjar um bom chefe, e um chefe com as características que eu acho que eram adequadas para cá. Tenho um chefe comigo desde o princípio, veio só aquele meu amigo que há bocado falou, mas esteve aqui só 3 meses, e depois ele tinha que se ir embora, que era, enfim, a situação que eu tinha acordado com ele, ajudou-me, a estruturar a cozinha, a montar a cozinha, a desenhá-la, a preparar toda a base, mas sabia que tinha ali um período limitado, tínhamos que arranjar quem viesse para sempre. Um para sempre que a gente nunca sabe se é. Agora penso que é. E este para sempre aconteceu, de facto, com o Nelson de Santos, que é também um lisboeta como eu não o conhecia. Foi um encontro, num site de cozinheiros, que eu não conhecia também, mas que fui introduzido por esse amigo meu, e consegui rapidamente, na candidatura do Nelson, falar com ele. Ele estava disponível, cheio de vontade de vir, perguntou-me não muita coisa sobre as condições, mas como se as raparigas que eram bonitas, e eu disse: "Uma maravilha", e pronto, e veio e está comigo até hoje, é a minha sorte. O Nelson é uma pessoa que trabalhou com a mãe, já em cozinha, depois formou-se, tirou cursos de formação profissional, e é um chefe que nasceu na cozinha, quase é como eu posso o caracterizar. Sabe Então muito bem tem comida tradicional. comida tradicional, é o nosso foco, não estamos a falar em gourmet, não estamos a falar em grandes inovações, se bem que ele inova, ou seja, ele, por exemplo, trabalha muito bem o bacalhau, porque ele trabalhou em restaurantes em Portugal durante muitos anos, só trabalhar bacalhau, pronto, eu não vou frisar nomes, mas bons restaurantes que hoje são conhecidos pelo bacalhau, e veio trabalhar comigo e de facto ele domina o bacalhau, faz um bacalhau à Brás, que já comi centenas de bacalhaus à Brás, são sempre diferentes e a receita é sempre a mesma, mas a mão do chefe tem um pendor. E eu digo, hoje eu não sou chefe e nem cozinho, mas eu diria, sei o que é que se passa, e percebo. Ele faz um bacalhau que não é muito seco. Porquê? Não coze demais o ovo, onde está ali num ponto ideal em que a coisa fica certa. E não há bacalhaus iguais. Eu vou em Macau quando vou aos outros restaurantes que eu conheço em Macau, todos, tento sempre pedir coisas que até faço faço não, que eu não sei o que faço. O Nelson faz aqui para comparar, para ajuizar, ter esta percepção crítica que é preciso. Claro. E diria que o bacalhau à Brás dele ninguém ganhou até hoje. Pronto. Ontem, por acaso, tivemos aqui um evento e surpreendeu-me outra vez. Fez um bacalhau com pão, sobras de pão, que a gente faz o pão, e às vezes o pão não se gasta todo, a gente guarda, e ele depois,
com esse pão faz açordas, faz outras coisas. E fez um bacalhau no forno com um pão e está uma coisa divinal. A gente fizemos para um evento hoje, ontem, e hoje estou a servi-lo aqui porque as pessoas estão maravilhadas. Tiveram cá 2 grupos de brasileiros, ficaram perfeitamente maravilhados. E qual foi a reação dos taiwaneses a este porque eu acredito que não haja mais nenhum restaurante português em Taipei, que seja o único. Neste momento é o único, eu não vejo mal nenhum que aparecesse outro, até penso que era bom. À Eh, concorrência. Concorrência não é má, acho que a concorrência só ajuda, não é? Mas é assim, de facto hoje em dia para já tem 95, nós estamos abertos há 11 anos, e nesses 11 anos, 95% para cima da clientela que vem ao Tuga são clientes regulares e são clientes de cá. Então isto diz tudo. Somos conhecidos pela qualidade dos vinhos e pela qualidade da comida. Pronto. E as pessoas vêm com regularidade. E quando faltou o bacalhau, por exemplo, no Covid, todos se queixavam aceitando a situação, mas não há bacalhau. E, pronto. E às vezes acontece, eu já consegui, depois do Covid, trabalhar com um italiano que convencia a trazer bacalhau de Portugal, outro era um brasileiro, mas depois foram-se embora, ambos, e agora tenho que ir a Macau, eu pessoalmente, trazer bacalhau. Porque ainda não arranjei a opção aqui para o bacalhau. Porque eu trazer um bacalhau para um restaurante é uma operação complicada, o bacalhau é É congelado. difícil trazer eh, os não, produtos não, de não é Portugal. difícil, é do ponto de vista logístico, complicadíssimo, porque não te faz um contentor de frio, porque aquilo vem congelado, ultra congelado, não posso fazer um contentor, para já não há contentores de 9 pés para aqui, segundo, também não há de 20, só consigo arranjar de 40. Quer dizer, tinha bacalhau para 4 anos ou qualquer coisa, não tem sentido, pois sai tudo muito mais caro, depois tem que ter armazéns congelados, enfim, não é uma operação que se deva montar para alimentar um restaurante, alimentar entre aspas, não é? Isto é uma operação para quem importa coisas e que queira vender para outros destinos. Desculpem lá, eu tenho 4 cães, isto de vez em quando, são estas crises. Continuemos. Mas os taiwaneses responderam, passaram a ter mais curiosidade agora, ou iam, ou sentiam muito que iam porque não conheciam Portugal e havia essa curiosidade para perceber que restaurante. No início as pessoas vinham mais porque não conheciam. Pronto, era uma novidade, entravam, vinham experimentar e depois voltavam. E começaram a descobrir os vinhos também. Hoje em dia já somos conhecidos, como eu digo, pela comida e pelos vinhos. No início não era assim. Também havia a curiosidade de saber o que era Portugal, porque também no início ninguém sabia onde era Portugal. Coincidiu a nossa abertura com um período em que Portugal ganhou uma série de prémios internacionais pela CNN, melhor destino turístico, etc, etc, etc. Foi coincidente com a abertura do Tuga e por isso aí houve um trabalho a duas mãos, no fim de contas. E hoje as pessoas raramente, todos os dias, enquanto pessoas no Tuga, que ou já foram ao Portugal ou estão a planear ir. Bom, tudo isso é uma coisa muito boa para nós, não? Isso é importante. É também uma montra, sendo que é uma espécie de montra de Portugal. Em certa medida, acho que somos de facto uma nota de Portugal. O que é que tem mais, além dos vinhos e da comida? Vende outro tipo de. Temos muita coisa, temos produtos gourmets, por exemplo, eh, canned food. Agora está-me a esquecer os nomes em português, a gente passa o dia a falar em inglês, mas pronto, tudo isso nós temos. Mas também são negócios periféricos, ou seja, o meu foco é o vinho e ter o Claro. restaurante, ali para trabalhar o vinho e poder abrir garrafas facilmente, mas os produtos gourmets interessam-me, porque tenho uma montra, tenho uma loja dentro do restaurante, mas sempre que inicialmente eu começo a importar, e já importei da Minerva, de Pinhais, etc. Mas quando consigo encontrar alguém que goste e quer fazer esse negócio, eu rapidamente faço o negócio. Porque eu quero focar nos vinhos, que já é uma dor de cabeça, e não dispersar, porque eu não estou a fazer um negócio de, por exemplo, a distribuição
para hotéis, para supermercados, etc. Não é o meu forte e Hum, não quero ir para aí. Por isso tenho que orientar-me, enfim, manter-me focado naquilo que me interessa. Às vezes preciso iniciar algum negócio, mas também sei o que é bom em Portugal e quando alguém me pergunta se há produtos bons em Portugal, o que eu quero fazer, não sei o quê, eu rapidamente lhes aconselho e ponho-lhes em contacto e depois compro-lhes e tenho aqui na loja para poder fazer isso. quer dizer, que comunidade portuguesa é que há aí em Taipei? Se há, ou em Taiwan? Eh, Comunidade portuguesa? Sim, há alguns Vamos lá ver. portugueses, Nós obviamente que somos, terão somos os mesmos problemas, oficialmente à roda de 300 portugueses. e é uma comunidade que se junta, tem algum Não muito, não muito. Alguns juntamos, temos um grupo mais sólido. Ok, por amor de Deus. Ah, bem, desculpe lá. Fazer faz isso e com cães não é fácil. Bem, focando na a pergunta, comunidade. a comunidade portuguesa aqui está um bocadinho dispersa no país, como é evidente. Sabemos quantos somos. Eu conheço mais ou menos uns 50 a 60 e temos um grupo em que comunicamos. Estamos neste momento a criar uma associação pela primeira vez, porque temos de facto todos nós problemas complicados para resolver que se prendem não com Taiwan, mas que se prendem com Portugal. Isto tem a ver com documentação civil, casamentos, nascimentos de filhos, eh, documentação de estudos feitos aqui que depois têm que ir para aí. Toda a documentação que é emitida por Taiwan, neste momento, tem problemas em relação ao seu uso oficial em Portugal. Porque houve uma mudança de diretriz mais ou menos em 2022 e, e os documentos daqui não são reconhecidos em Portugal, porque temos a política de uma só China, o que é razoável, ninguém questiona. Aliás, todos os países europeus também a têm, mas na realidade, em relação a tudo o que é documentação civil fácil, casamentos, que a gente casa-se com locais ou filhos que nascem aqui, conheço casos de filhos que nasceram aqui e ainda estão hoje para serem portugueses, porque não conseguem, ou seja, a certidão de nascimento não é reconhecida porque devia ser emitida pela República Popular da China. É evidente, a República Popular da China não emite nada de documentação sobre esta zona da China. Admitimos que é China, da China. E por isso, se eles não podem emitir, quem emite são as entidades de cá. E depois Portugal não as aceita. Eu estou casado, por exemplo, com a minha mulher, casei-me em Portugal, casei-me na Embaixada de Singapura, ok? E casei-me com ela, uma cidadã da ROC, Republic of China. Agora, peço uma certidão em Portugal para, para averbar o meu casamento aqui e fazem-me uma certidão e mudam-lhe a nacionalidade. Ela sai de lá, a certidão sai, dizendo que ela é da República Popular da China. É evidente que chega aqui e ninguém aceita. Pronto. E isto é o problema de todos os portugueses. Não tem sentido nenhum. E isto Então, mas tem que se. no caso do Carlos, obviamente que tem esta facilidade e porque viveu estes anos todos em Macau, acaba por ser a residente permanente e, portanto, tem outra facilidade. Mas no caso de um português que viva em Taiwan e que não tem essa, enfim, essa possibilidade de ter essa residência de Macau, onde é que, como é que tratam dos vossos documentos, por exemplo? Neste momento, Pass- Passaporte, em termos práticos, é basicamente em Macau, no Consulado de Portugal, em Macau. Mas na realidade, eu tenho um problema. Aqui não estou casado. Isso para mim é um grande problema. Causa-me até problemas em relação, enfim, ao Serviço Nacional de Saúde de cá. Não, sou um estrangeiro aqui. Sou um estrangeiro que tem uma empresa e dei emprego a mim próprio. Mas eu estou casado e não estou e quero registrar aqui o meu casamento, por várias razões, por tudo, primeiro para estar casado, não é? Mas não consigo, porque quando peço uma certidão no casamento que eu tenho, a certidão é alterada e foi emitida corretamente quando eu casei, era diferente, eu casei com uma cidadã da ROC e agora ela aparece como da República Popular da China. É evidente que aqui não aceitam,
Os da República Popular da China também não podem emitir nada sobre o nascimento dela, e quase que me resta divorciar, não sei como, porque teria que me divorciar lá para me casar aqui. Quer dizer, é uma embrulhada que não tem sentido, para dizer a verdade. Acho que estamos a sofrer um zelo excessivo do que é a política de uma só China, e ninguém questiona essa política, mas os outros países europeus também a têm, e resolvem os problemas dos cidadãos, certamente, reconhecendo toda a documentação civil que é emitida daqui como sendo válida. Mas Portugal não reconhece neste momento. Essa Chega é a principal a tal dificuldade é dos portugueses enormíssima, enormíssima. para E é a razão que estamos a constituir uma associação para ter uma voz, porque já houve há alguns cidadãos, e eu próprio, fiz, fiz cartas a governantes em Portugal, expondo esta situação, não tenho resposta sequer. Bem, então vamos fazer uma associação agora para podermos ter uma voz coletiva, porque não tem sentido que os portugueses que aqui estão estejam abandonados e não sejam reconhecidos. Vivemos num país que não existe, não é? Na realidade, por tudo o que fazemos aqui. Se eu tirar aqui um curso, ou os filhos que alguém tiver aqui, tiverem a estudar para ir para a universidade, saem daqui com certidões da escola, que depois não são reconhecidas lá em Portugal. Pronto. Mas isto é em tudo, é transversal em tudo o que se faça. vocês portugueses de Taiwan, e pronto, mais no seu caso pessoal, sente que de alguma maneira, com toda esta situação, que acaba por estar afastado daquilo que são as decisões de Portugal, ou acha que tem voz em Portugal? Eu acho que temos voz. Mas é verdade, acho. E posso dizer que eu, por exemplo, tenho uma voz. Eu fui É recente, conselheiro é eu conselheiro de sou comunidades portuguesas. conselheiro da diáspora portuguesa, está dependente do Presidente da República, e fui, pronto, eu fui nomeado, pronto, tenho uma voz individual, não é? Mas é uma voz individual que estou como conselheiro de Taiwan, da região em Taiwan. Há uma voz, como associação, digo que estamos neste momento fortemente empenhados em construir qualquer coisa para termos uma voz coletiva e termos uma posição. Isso não briga nada com a posição de Portugal de uma só China. Nada, absolutamente nada. Passa Eh, mais Há conhecimento mais sobre situações. Por exemplo, há uma rapariga aqui, portuguesa, presa, ok? Que foi presa entrou aqui com droga e foi presa, e que tem uma situação complicada, porque ela não tem apoio diplomático. Quem tem dado apoio tem sido eu, pessoalmente. As autoridades cá aceitam isso. E o pai dela, que não é pai, que é padrasto, o pai biológico dela desapareceu quando ela tinha 3 anos, e ela sempre viveu com um pai que não é o pai biológico, mas que ela trata como pai e ele trata ela como pai. Mas do ponto de vista oficial aqui, para as autoridades de Taiwan, esse senhor, eu não falo nomes, né? Esse senhor não é considerado pai oficialmente, porque eles não reconhecem, por exemplo, os casamentos de facto, é a união de facto. opinião de Aqui facto. não existe. Por isso, ele está em união de facto há muitos anos, mas cá não existe, pronto, não é reconhecido. Como é que isso se resolveu? Pronto, resolveu-se através de contactos que a gente estabelece aqui. Quer dizer, eu contactei algumas pessoas que conheço, com a ajuda de um outro português que cá está da diáspora portuguesa, que também por acaso é taiwanês, é um taiwanês que nasceu em segunda geração já, em Portugal, de onde ele é português como eu sou, é de cabeça totalmente português de pensamento, mas também é taiwanês. E ele tem contactos, aliás, teve uma posição importante na Europa eh, em relação às câmaras de comércio europeias daqui de Taiwan, e ele estabeleceu-nos aqui uns contactos com determinadas pessoas que estão na área governamental, a quem eu expus verbalmente a situação, pediram-me um relatório, eu fiz um relatório, enfim, baseado em aspectos humanísticos, não estou a representar Portugal, não estou a representar ninguém diplomaticamente, sou o Carlos Couto, Tentar ajudar. então venho expor e pedi para que fosse considerado, que o pai fosse considerado como pai, para efeitos de poder visitar a filha aqui, poder estar nas videoconferências, etc. E eu, e eu que fazia sempre também a visita à cadeia, quase, houve uma altura que fazia diariamente, poder também fazê-la.
E isto, muito rapidamente, em menos de uma semana, foi aceito e foi-nos comunicado, enfim, do ponto de vista humanitário, eles aceitavam, e ele e eu somos neste momento parentes dela, oficialmente, para esses efeitos, obviamente, de Claro. visitas, de levar comida e tudo mais. Nesta sua experiência, vivendo na diáspora, o que é que você define como Portugalidade? O que é ser português para si? É diferente de quando estava em Portugal. Ou seja, eu quando Também estava em Portugal, desde já junho. Hã? já foi há muito tempo, quase que já nem Há muito tempo, mas é assim, quando eu estava em Portugal, é evidente que Portugal é uma coisa que a gente gosta sempre, não é? Mas a maneira como a gente sente a Portugalidade e a transmite, por exemplo, aos nossos filhos, muda. Porque quando eu estava em Portugal, desde junho, e eu era um ativista, eu, politicamente, 25 de Abril, etc. Mas o 10 de junho era um dia que eu ia para a praia. Nunca me lembrei de ir a qualquer cerimónia. E de repente a gente sente-se em Macau, e eu estou a dizer que estava em Macau, estou há mais tempo em Macau, há 45 anos, passei a ir ao 10 de junho ao, ao consulado, a, ao cantar o hino, a ver aquilo a subir, os miúdos da escola, a banda da polícia, que é toda chinesa, a tocar o nosso hino. E isto sente-se de uma outra forma. E a ligação a Portugal ganha outro valor e outro peso. E nós temos a necessidade também de transmitir isso aos nossos filhos de uma forma muito mais intensa. Bom, depois temos aquelas coisas, criou-se em Macau, a Casa de Portugal em Macau, eu fui dos mentores, entre outros, muitos, que graças a Deus houve e há em Macau, e criámos a Casa de Portugal, e fazemos imensas atividades para unir, de facto, a comunidade, e particularmente os filhos e a escola portuguesa, e tudo isso. Onde ganhamos um sentido diferente que nunca existia em Portugal. Ou seja, também o mundo passa a ser mais pequeno. A gente antigamente viajar de avião para aqui era uma coisa muito. Hoje em dia o mundo é pequeno. Parece que mirrou e o mundo, somos cidadãos do mundo, já um pouco, e olhamos para Portugal com um carinho e um amor e uma necessidade muito grande. E depois também aquela vontade de transmitir isto aos filhos, que não nasceram lá, não tiveram a mesma experiência que nós. Tudo isto ganha um peso enorme, é o que eu sei. foi fácil, embora no contexto de Macau possa ter sido mais fácil, mas com os seus filhos passar-lhe aquilo que era a identidade e as suas raízes portuguesas? Eu acho que não foi difícil e acho que eles têm na realidade, eles também gostam de Portugal. Agora há um fator, e outro dia, numa entrevista também que dei para outro órgão social, da comunicação social, eh, é assim, eh, quando a gente está fora, e perguntavam-me concretamente quando é que eu regressava, eu hoje penso que já nunca mais vou regressar, porque o estar cá fora e a maneira como se vive aqui na Ásia é extremamente intensa. E você também já viveu aqui. Por isso também sabe o que eu estou a dizer. É tão intensa que se faz num dia muito mais do que se faz na Europa. Vou falar de Portugal, na Europa. Bom, o tempo aqui é muito intenso. Eu hoje, se pensasse que ia fazer a minha profissão em Portugal, ia andar tristíssimo, porque as coisas demoram muito tempo. E aqui é tudo muito mais rápido. Tenho uma amiga minha que veio trabalhar comigo em Macau, que largou um trabalho e teve 8 anos em Macau. Largou um trabalho antes de vir, que entregou uma amiga dela. E quando voltou a Portugal, pegou no trabalho que ainda estava a decorrer, não estava a aprovar. Ela era arquiteta como eu. Bom, isto mostra a velocidade com que as coisas se decidem e se fazem. E por isso há um ritmo diferente que a gente já não se habitua. Pronto, eu diria, adoro Portugal, é uma paixão terrível, umas saudades, gosto de lá ir. Ir para lá viver, diria que nunca mais. É o que eu posso dizer. Mas desta sua experiência também pelo mundo e sobretudo, e vamos, olhar para só para uma China, o que é que gostaria de ver replicado da Taiwan, China, Macau, em Portugal? Que poderia funcionar e que poderia ser uma boa medida? Bem, neste momento, ao nível da diáspora e no meu grupo que temos aqui em Taiwan, temos falado muito sobre isto, o que é que podemos fazer, que propostas podemos ter para a diáspora portuguesa. Temos duas muito importantes, por exemplo, Taiwan.
é o Serviço de Saúde Nacional, melhor do mundo. E nós temos o Serviço Nacional que temos. Não digo que é o pior, mas temos um serviço em ruína, projetado já há muitos anos, precisa de uma reforma, que se calhar não é uma reforma, é um enterro e começar de novo. E começar de novo, às vezes é preciso coragem, porque os governos têm um prazo de vida, não é? E fazer um Serviço Nacional de Saúde, se olharmos para este aqui, no acho que 12 anos. Não, 12 anos é muito tempo. Passa de, passa de camisola para camisola, de clube para clube, é isso que eu quero dizer. E por isso é preciso ter coragem para se tentar montar uma coisa que é para o país e que não é uma resposta de um partido ou de outro partido que está no poder e que está no poder sempre temporariamente, como é óbvio. Aliás, a democracia assim o exige, que haja rotação e que haja outras ideias, etc. Bom, esse é o Serviço Nacional de Saúde. É uma das coisas que a gente já propôs e queremos estudar e estamos a trabalhar já com entidades aqui para arranjar parcerias, ou seja, virem gente de Portugal conhecer o que se fez aqui e ver em que medida se podem importar coisas desse conhecimento que possam ser úteis para Portugal. Não é cópias, não há nada que se copie. Tem que Obviamente, se a ver adaptação. e levar e adaptar aquilo que é bom. Outro muito importante, que agora passou a ser uma coisa muito sentida este ano, é os desastres naturais. Taiwan tem um sistema de desastres naturais inacreditável. Porquê? Porque temos terremotos constantemente. Fofões passam todos aqui, antes de chegar, por exemplo, à China ou a Macau. E, pronto, e fogos, também há fogos. Mas a gente não vê os fogos, porque eles têm um sistema tão bem montado de autovigilância por parcelas no território, que quando há o fogo, os primeiros a reagirem são as pessoas próprias que vivem naquela zona. São os bombeiros deles próprios. Então, o sistema está tão bom, e este é um sistema que também se podia pensar. Desastres naturais. É uma proposta que estamos ainda a trabalhar, do ponto de vista formal, para apresentar ao Conselho da Diáspora, como mais uma das coisas que Taiwan pode interessar e pode transmitir como valor acrescentado da sua experiência própria para ser, obviamente, importado e adaptado para Portugal na devida medida. São dois grandes projetos que existem aqui potencialmente como laboratório de estudo, que se podem transportar podem ser laboratórios de estudo que possam interessar a Portugal e que nós estamos interessados em propor à diáspora. Já me respondeu à última pergunta que eu tinha para si, se pensa regressar a Portugal definitivamente, já me respondeu. Ainda assim eu pergunto-lhe, mas se o futuro passará por Taiwan ou se pensa novas aventuras? Eu acho que neste momento eu estou muito bem aqui e é aqui que eu quero estar. Ou seja, gosto muito deste país, pelas razões que disse, pela maneira deles se comportarem, tudo mais. Estou aqui bem. Gosto muito de Macau, não estou desligado de Macau, eu vou a Macau, à semana tenho que ir a Macau, passo a vida a ir e voltar, mas estou Por- aqui mais. porque o Carlos continua a ser arquiteto. Continuo a ser arquiteto e isso nunca vou deixar de ser. Porque eu trabalhar para mim não é trabalho. Eu trabalho numa coisa que me dá prazer, eu não trabalho para outros, trabalho para mim, ainda por cima, onde aquilo que eu faço não é trabalho, estou todos os dias a fazer coisas que gosto de fazer. E por isso a arquitetura dá-me prazer, o restaurante também, para dizer a verdade, é assim uma sala de estar, vou todos os dias para lá, à hora de jantar, faço sempre amigos, hoje à hora do almoço, dois grupos de brasileiros giríssimos, é um prazer, onde acho que vou continuar com este prazer até um dia que não puder fazer mais nada. Carlos Couto, português a viver em Taipei, em Taiwan. O Diáspora Spot regressa na próxima semana à procura da alma portuguesa no mundo, no novo.